Meus amigos, estamos de volta, professor Guto Aragão, direto aqui do DG Cursos Preparatórios, mais uma aula, atendendo a pedidos aí, muitos alunos, principalmente aqueles que estão entrando no ensino médio, né? Eles vão se deparar aí com citologia e aquela parte inicial da citologia, que é a composição química das células, né? Ou bioquímica celular. E aí, a gente está preparando aqui uns vídeos para caminhar nessa bioquímica celular. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, a gente vai tentar ser o mais claro possível. Obviamente que o aluno precisa de alguns pré-requisitos que a gente tem que buscar lá na química e um pouquinho também lá na física. Então eu preciso, meus amigos, que vocês tragam lá da química, né? Aquelas noções de íons, cátion, ânion, né? As ligações iônicas, as ligações covalentes, né? Eu preciso que vocês tragam lá da química aquela coisa da distribuição eletrônica, valência, né? Por quê? Porque uma parte inicial dessa composição química celular é exatamente a parte dos inorgânicos, né? Da água e dos sais minerais. Sais minerais esses que são todos iônicos, né? Eles têm que entrar no organismo na forma iônica. E é na forma iônica que eles estão amplamente distribuídos na natureza, né? E vamos começar dando uma pequena diferença, pequena e grosseira diferença entre os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Amigos, vamos tratar assim: os compostos orgânicos serão aqueles da chamada química do carbono. Química do carbono. Aqueles compostos que têm o carbono como elemento central, né? São os açúcares, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, e vitaminas. E serão inorgânicos aqueles que não têm o carbono, o oxigênio e o hidrogênio obrigatoriamente, os três elementos: carbono, oxigênio e hidrogênio. Não tendo esses três, a gente vai chamar de inorgânico. Então, vamos fazer assim: quem são os inorgânicos? Água e sais minerais. Quem são os orgânicos? Açúcares, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas. Vamos começar pelos inorgânicos. Água. Meus amigos, água é um assunto vasto, um assunto amplamente explorado nos principais concursos, nos principais vestibulares. A água, ela tem três características que a tornam indispensável aos seres vivos. O primeiro, a água é solvente universal. Bom, a expressão solvente universal deixa a gente entender ou acreditar que a água é capaz de dissolver tudo. Não é bem assim. A água é solvente universal dos chamados compostos polares. O que é um composto polar? É um composto que tem um polo, que tem uma carga positiva ou negativa. Porque na configuração geométrica da água, da molécula da água, geométrica espacial da molécula da água, a água, ela tem esse arranjo geométrico aqui. Esse arranjo geométrico aqui faz com que a água tenha um polo mais carregado negativamente e um polo mais carregado positivamente. Ou seja, a água é um composto polar ou bipolar, né? Aí os colegas da química, eu lido com muitos deles, e alguns acham que a expressão polar está certa, outros acham que bipolar, porque são dois polos diferentes, enfim. Mas a água acaba tendo dois polos, duas cargas diferentes. E o que vai acontecer? Todo composto químico que tiver uma carga, ou positiva ou negativa, a água interage com ele. Então, repare, a água é solvente universal dos compostos
polares. Dos compostos polares. Mas e aí, professor? Me dá um exemplo de composto que não seja polar. Bom, então vamos lá. O que não é polar é apolar. Perfeito? O que não é polar é apolar. Lipídios, por exemplo, os óleos. Nós sabemos, né, aquela brincadeira clássica da água, a gente pinga lá uma gota de óleo, nós sabemos que o óleo não vai se misturar com a água não vai dissolver aquele óleo. Por quê? Porque o óleo é um lipídio. E esse lipídio é um composto apolar. A água tenta interagir com ele e não consegue. Então, o fato da água ser solvente universal permite que ela possa solubilizar inúmeras substâncias dentro da célula, permite que ela interaja com reações químicas. Para a gente ter uma ideia, meus amigos, dentro de uma célula, a maioria das reações químicas se dá ou por desidratação ou por hidrólise. Ou seja, as reações que ocorrem dentro das células, ou elas ocorrem perdendo água, ou elas ocorrem ganhando água. Ou a água entra na reação para ajudar a reação a acontecer, ou durante a reação química é liberado uma molécula de água. Isso, inclusive, vai garantir a sobrevivência de muitos animais, de muitos organismos, em ambientes com pouca disponibilidade de água. Então, ratos do deserto, por exemplo, né? Como é que esses animais sobrevivem àquela seca absurda? Eles sobrevivem porque a água que eles vão precisar para o metabolismo, ela está sendo produzida e consumida ali dentro das próprias células. Então, solvente universal, característica importantíssima para que o indivíduo possa garantir a estabilidade das suas reações químicas ali dentro das células. Alto ponto de calor específico. Amigos, calor específico é a quantidade de calor que você dá a um composto para que ele mude de estado. A água tem um ponto de calor específico muito alto, 100 graus, né? Aprendemos isso lá na física, em torno de 100 graus. Então o que vai acontecer? Se eu tenho um composto abundante dentro das células e esse composto evaporasse rápido, olha o prejuízo que nós teríamos. Então repara, tudo se encaixa, né? A natureza é perfeita, tudo se encaixa. Eu tenho um composto abundante dentro das células, entretanto esse composto ele tem que receber muito calor para ele mudar de estado físico. Significa dizer que eu garanto a permanência desse composto ali dentro. Então, alto ponto de calor específico. A gente fica se perguntando como é que as pessoas conseguem viver num iglu, né? Como é que eu construo uma casa gelada? Eu só construo uma casa gelada porque a água, no estado sólido, é um isolante térmico. A temperatura dentro do iglu, por incrível que pareça, ela é mais alta que a temperatura fora do iglu. O gelo, a água, é um isolante térmico. Por que a água do oceano não congela toda? Por que congela a superfície? Porque quando se forma uma capa de gelo, a própria capa de gelo isola o que está abaixo daquele frio. Então a água aqui embaixo continua no estado líquido. Nos animais como nós, que somos homeotérmicos, ou seja, temos a nossa temperatura constante. Tomem cuidado agora, essas nomenclaturas mudam, né? Muitos autores deixam de usar a expressão homeotérmico para usar a expressão endotérmico. Então, homeotérmico e endotérmico quer dizer a mesma coisa. Animal cuja temperatura do corpo é constante. O suor é fundamental para isso. Se o ambiente esquenta, se o ambiente aquece, o meu corpo aqueceria. Mas eu não posso passar dos meus 36,6, 36,7. Né? Então o que o meu organismo faz para que ele não ultrapasse essa temperatura? Ele joga água para fora. A água, ao sair na superfície do meu corpo, ela, para mudar de estado físico, ela sequestra o calor.
Então ela puxa o calor e muda de estado físico e carrega o calor com ela. Então a água do suor é um termorregulador. Olha essa palavrinha. Termorregulador. Regulador da temperatura do corpo humano. Então, o ponto de calor específico da água ser alto é fundamental. Vou fazer aqui uma pequena analogia, uma curiosidade, né? A gente está nessa época de álcool gel, passar álcool em tudo, passar álcool nas mãos. Por que quando eu passo álcool nas mãos, né, o álcool evapora rápido e as minhas mãos ficam frias? Olha lá, o ponto de calor específico do álcool é baixinho. Ele precisa, sei lá, de 8, 10 graus para evaporar. As minhas mãos têm 36 graus. As minhas mãos têm o triplo da quantidade que ele precisa. Então ele vai bater essa quantidade de calor, ele carrega esse calor. Por isso que fica, né, a impressão térmica de frio quando você coloca o álcool nas mãos. Perfeito? Então, tensão superficial, amigos. Mais uma vez vamos buscar lá na química as chamadas pontes de hidrogênio, né? As moléculas de água, elas estabelecem ligações entre as moléculas coleguinhas, né? As moléculas que estão ao redor, elas não estão soltas naquele ambiente. As moléculas de água, né? Elas estão ligadas a outras moléculas de água por pontes de hidrogênio. E aí o que acontece? Isso faz com que haja uma coesão entre as moléculas, faça com que haja um agregado das moléculas de água. Isso é importantíssimo para garantir a estabilidade das reações químicas. Porque se tem coisas ali dentro acontecendo, se tem reações químicas dentro daquela água, dentro daquele citoplasma, né, daquela célula acontecendo, o fato das moléculas de água estarem agregadas faz com que essas reações aconteçam com mais facilidade. Perfeito? Então, nós temos aqui a água como solvente universal, importantíssimo, né, nas soluções, nas reações químicas, alto ponto de calor específico, ajudando na termorregulação, né, ajudando, é um isolante térmico, e a tensão superficial que favorece, que facilita as reações acontecerem pelo agregado das moléculas de água. Ok? Já já eu volto com mais água para vocês.